Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Tiago e nós vamos estar trabalhando aqui a nossa revisão sem lacunas, que é uma revisão onde nós vamos dar prosseguimento com o nosso conteúdo para que a gente possa estar totalmente preparado, né, com os conteúdos principais para que a gente possa estar desenvolvendo uma boa matéria e que nós iremos utilizar aí no terceiro ano juntamente com vocês, beleza pessoal? Nós vamos falar de algumas partes, algumas características básicas aí que são necessárias para que a gente possa estar aí desenvolvendo um bom conteúdo, beleza? O que eu vou trabalhar com vocês hoje vai ser o sistema digestório e aí a gente vai entender aí alguns outros conceitos principais que são necessários para o nosso desenvolvimento, beleza pessoal? Então vamos lá pessoal, quando a gente trabalha um pouquinho sobre o sistema digestório, nós temos que compreender também a base fundamental dele, que é o que? Absorver nutrientes. Esses nutrientes, eles vão estar servindo aí como uma fonte inicial de energia principal para que nossas células possam trabalhar. Então as nossas células elas vão necessitar de glicose juntamente com oxigênio para fazer aquele ciclo responsável pela produção de adenosina trifosfato ou ATP, né, necessário para o bom funcionamento do nosso corpo. Ela vai ter também matéria-prima do crescimento, por exemplo, ela necessita de aminoácidos para que ela possa fazer uma produção de proteínas. Sabemos que as proteínas elas desenvolvem através de aminoácidos, então eu preciso de aminoácidos específicos para formar novas proteínas. Então lá no meu ribossomo, no retículo endoplasmático rugoso, o meu ribossomos ele vai lá e vai captar, né, aminoácidos e vai juntar, agrupar para formar o que? Cadeias moléculas proteicas, né? Ou seja, estruturas proteicas responsáveis ali pelo crescimento, né? Também reconstrução e também regulação de outras funções, por exemplo, sais minerais, né? Lá nas minhas hemácias, o ferro ele é captado lá, né, através de um sal mineral, ajuda na captação do oxigênio, o cálcio, o iodo, o fósforo, né? Toda essa função orgânica aí do meu corpo, ele necessita desses nutrientes. Por exemplo, falar um pouquinho sobre vitaminas, lipossolúveis ou hidrossolúveis, que atuam ali na questão da regulação, né, das nossas células. Então tudo isso, pessoal, tem as funções, os ácidos nucleicos principalmente também, né pessoal, também na formação de ácidos nucleicos, os lipídios estão tanto na reserva material ali de função básicas da lipoproteína, da nossa bicamada fosfolipídica da nossa célula. Então tudo isso ali eu tenho uma formação lipídica também, e também com material de reserva, em alguns animais também isolantes térmicos. Então, tudo isso é uma função básica que eu vou adquirir através produção aí no caso alimentar, então nós vamos ingerir esses nutrientes. A digestão, ela pode compreender, pessoal, o processo aí onde nós vamos conseguir assimilar esse material. Alguns organismos, eles assimilam esse material de maneira específica, né? Só um segundinho. Então, cada organismo vai ter a sua maneira de absorver esses nutrientes. Então, nós temos a digestão intracelular, que nós vamos encontrar aí, né, no paramêncio, algas, né, seres unicelulares, que vai ser o quê? Intracelular. Então, elas têm que passar para dentro do organismo para que haja a digestão, tá bom? Na digestão extracelular, ela vai ocorrer o quê? Né, do lado de fora do corpo do organismo. Então, ou seja, do lado de fora do corpo do organismo que vai ocorrer o tipo de digestão extracelular. A intra e extracelular geralmente vai acontecer nos celenterados e nos quinidários. É importante eu desenvolver qual organismo, tá, ou quais organismos fazem parte de cada grupo, tá bom, pessoal? Aí no caso aqui, a extracelular ocorre no tubo digestivo, no caso, né, dos indivíduos aí, em alguns organismos mais evoluídos, onde tem um tubo digestor. Então eu vou encontrar nos peixes, vou encontrar nas aves, nos répteis, nos mamíferos, né, nos anfíbios. Então eu tenho que fazer essa diferenciação. Digestão extracorpórea. Alguém sabe onde que ocorre a digestão extracorpórea? Isso aí, nos aracnídeos, ou seja, ele injeta seu protostômago, seu estômago para ali, né? Ou seja, o líquido digestivo dentro da presa, e depois ela vai sugar aquele material que ela digeriu, ou seja, ela acontece fora do corpo do indivíduo e no corpo
ou seja, ela vai absorver esse processo aí também. Importante. A digestão dos ruminantes que vai ocorrer, nós trabalhamos no segundo ano os ruminantes, né? Então eu creio que deve estar bem fresco na sua mente, que eles vão fazer o quê? Um processo mutualístico, onde ele vai associar ali com micro-organismos que vão quebrar a celulose através da enzima celulase, coisa que o ruminante não vai possuir, tá bom? Então eu necessito de uma relação mutualística com outro indivíduo que vai me ajudar nesse processo. Então, ou seja, ele vai fazer esse processo para mim, aí nós iremos o quê? Fazer esse processo de transmissão dessa cadeia aí de nutrientes, né? Ou seja, desse ciclo energético aí pra gente. No nosso sistema digestório, então nós vamos ter o processo onde nós vamos alimentar, tá? Começou a chover agora, mas eu creio que não vai atrapalhar o vídeo não. Então, ou seja, no nosso sistema digestório, ele vai ser formado por órgãos, né? Órgãos ativos, órgãos anexos, glândulas específicas que vai participar. Então, ou seja, eu tenho a boca com a parte ali física, né? Mastigando, trituração do alimento, eu tenho a faringe, o esôfago. Eu tenho, no caso aqui, a faringe, o esôfago que vai compor aí, no caso, os movimentos peristálticos que vai levar o alimento até o meu estômago. Eu tenho um tubo digestório médio que vai ser o estômago, o intestino delgado, o duodeno, jejum e ilha, tá bom? Para vocês que vão entrar nesse processo agora mais pesado do Enem, nós vamos ter que já poder diferenciar uma situação de outra, uma parte de outra, tá bom, pessoal? Intestino grosso, seco, colo, ascendente, transverso, ascendente, curva sigmoide e reto. Então já entra num outro processo aí, onde a gente vai ter que diferenciar cada porção, tá? E as glândulas salivares, dente, língua, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Então, ou seja, cada um deles vai ter sua atuação. A boca na trituração e também a parte enzimática, onde eu vou ter a pitialina como primeira enzima que vai digerir o amido, tá bom? O fígado aí que vai ser, né, produzindo a bile, que vai ajudar na emulsificação, ou seja, digestão de gordura e óleos. Vai quebrar, não é digerir, desaparecer. É o que? Quebrar o óleo em pequenas moléculas, gordurinhas, que vai ser absorvida lá nas microvilosidades intestinais. Bacaninha, pessoal? Vesícula biliar, que vai ser onde vai ser armazenada a bile, tá? Também vai dar a coloração das fezes também. O pâncreas, que vai estar produzindo lá duas importantes enzimas, né, pessoal? Duas não, mais, né? Ou seja, hormônios, no caso a insulina e o glucagon, e também o suco pancreático, que vai atuar nesse processo. E a insulina aí, no caso o glucagon, vai controlar o nível de açúcar no meu sangue. Então também ela tem uma função mista muito importante, exócrina, né, para fora ali, no caso o tubo digestivo, e endócrina para dentro da minha corrente sanguínea com os hormônios. O intestino delgado, que é onde eu vou fazer o que? A microvilosidade, onde eu vou absorver esses organismos para dentro do meu intestino, mandando esse material para dentro do meu sangue, e isso levando até a minha célula, do meu sistema circulatório. Esôfago, quando eu falo do esôfago, lembra na hora, movimentos peristálticos, né? Ou seja, movimentos involuntários, participa da musculatura lisa, um tipo de tecido muscular liso, né? Ou seja, movimentos peristálticos. O estômago com suco gástrico, né? O pH muito baixo. Eu vou ter aí a digestão de proteínas, eu vou ter uma série de estruturas aí, né, de proteção. O intestino grosso, que vai participar do processo aí, né, armazenar as fezes, vai ter a flora bacteriana, ele vai ter reabsorção de água nesse processo também. Então tudo isso aí tem essa relação. Aqui é só mais imagens aqui, né, do nosso sistema digestório. Eu creio que vocês já estão bem familiarizados. Epiglote, né, que vai aí proteger tanto o sistema digestório como o sistema. Então eu creio que aqui vocês não vão ter nenhuma dificuldade disso não, belezinha? Pessoal, enzimas, muito importante nós falarmos um pouquinho de enzimas, trabalharmos as enzimas, porque elas vão nos dar o quê? A capacitação de compreender cada processo. É um procedimento que inicia na boca e termina no ânus. Então, ou seja, cada enzima no seu papel, cada local, cada pH, tudo isso vai nos ajudar a compreender a amplitude. A pitialina, a amilase salivar, atua na boca, digerindo amidos. A pepsina no estômago, o pH dele vai ter uma variação
muito baixo, nós vamos ter uma tabelinha aqui só de pH, tá bom? Pra gente falar um pouquinho também. Vai quebrar o que? Peptídeos. Peptídeos que formam o que? Aminoácidos para formar as proteínas, ou seja, ele vai degradar as proteínas, os peptídeos. A renina que quebra a caseína do leite materno, a tripsina do pâncreas, né? Quimiotripsina pancreática também, né? Quebra peptídeos. Lipase pancreática que quebra lipídios do tipo triglicerídeos, no caso no pâncreas. Eu vou ter o que? Amilase pancreáticas também, no caso do pâncreas, que vai te ajudar o que? A quebra de carboidratos sem maltose, né? Lembrando aqui, ó, a atuação dele aqui, o pH alcalino, ou seja, base. Bom, peptidase, toda ase quebra algum tipo de estrutura, ou seja, peptidase quebra peptídeos, né? No intestino delgado, atua com pH alcalino, vai trabalhar no pâncreas também. A nuclease pancreática também, pH alcalino, quebra ácidos nucleicos, né? Então, ou seja, tá vendo que a função básica dela é cada estrutura, tá bom? Falando um pouquinho aqui, o pH de cada uma. Eu gravando o vídeo aqui não está dando vontade de espiar. Então, pessoal, no caso aqui, o pH do sistema digestório, qual que é o pH do sistema digestório, né? A boca, 6,4 a 7,5. Pessoal, sem compreender um pouquinho da estrutura básica dele, você consegue levar legal, tá bom? O estômago, ele vai ser bem ácido, né? Ou seja, o pH muito baixo, vai variar mais ou menos uns 2,0. O suco gástrico, lembrando aí que a gastrite, né, no caso vai ser inflamação aí na parede do estômago, por isso que dá aquela queimação. Então eu vejo com a acidez do pH muito baixo, ou seja, isso aí caracteriza a estrutura. O intestino delgado, suco entérico ou pancreático, 7,8 a 8,2, então isso é uma base estrutural de cada uma. Mas do bolo alimentar, o pH mais ou menos neutro, do estômago, do quimo, né, no caso, o pH ácido, e do intestino o pH básico, ou seja, lembrando que base neutraliza ácido, ou seja, neutralização ácido-base, no caso, vamos falar um pouquinho assim. Por isso, cada estrutura relacionada ao seu determinado ambiente, né, pessoal? Então, com isso aí, a gente fala um pouquinho o quê? Da estruturação da questão alimentar. Então, ou seja, eu absorvi esses nutrientes, peguei esses nutrientes para sair do meu trato digestivo, ou seja, um sistema digestório completo, diferentemente lá dos poríferos, que não tem sistema digestório, né? No caso, eles não vão possuir, dos platelmintos, que ele é o quê? Totalmente incompleto, dos neotelmintos, até os outros animais aí maiores um pouquinho, vai ser completo, ou seja, a planária, por exemplo, e a solitária, ou a boca vai servir também como ânus, ou seja, um tipo de sistema digestório aí incompleto. Então também diferenciar um pouquinho deles. Juntamente com o sistema digestório, nós vamos ter também o que? Eu absorvi esses nutrientes no meu corpo, ele foi lá na minha célula, fez a respiração celular, produziu ATP, liberou CO2, liberou outras substâncias. Eu vou ter que também ter o processo ali de excreção. Então tudo isso desenvolve ali um processo alimentar diferenciado. Então eu tenho que observar isso pelo todo, observar a relação dessa glicose que vai lá para as mitocôndrias, mas eu preciso também do sistema respiratório levar o oxigênio para fazer a quebra lá e produzir o ATP também. Eu tenho que falar um pouquinho do sistema circulatório, sistema linfático, sistema excretor, sistema reprodutor. Então todo o sistema ele tem sua funcionalidade, beleza, pessoal? Essa revisão para você já entrar um pouquinho nesse universo, conhecer um pouquinho, né? Lembrar daquilo que você já estudou também, a gente aprimorar um pouquinho mais. Valeu e até mais. Tchau, pessoal!